Nem todos os sentimentos são adequados. Traduções recentes de antigas orações gravadas em aramaico, a linguagem dos essênios, os escribas dos manuscritos do Mar Morto, aparentemente falavam exatamente o mesmo que o monge nos transmitia, como sendo a essência do segredo de transformação da realidade. Essas novas interpretações também oferecem novas pistas de por que tais instruções parecem muitas vezes tão vagas. As novas traduções dos documentos originais do Novo Testamento mostram que foram tomadas tremendas liberdades ao longo dos séculos com as palavras e intenções dos autores antigos. Como se costuma dizer, muito se perdeu na tradução. Esse e outros exemplos citados nestas páginas estão no meu último livro, Secrets of the Lost Mode of Prayer. Segredos antigos do modo de rezar, mas por serem tão relevantes, decidi incluí-los aqui também. Com relação à nossa capacidade de participar dos eventos da vida, de usufruir de condições físicas e emocionais saudáveis e de conviver bem com os familiares, uma simples comparação do conhecido. É pedindo que se recebe. Com a versão bíblica moderna, que pode nos dar uma boa ideia do quanto foi perdido nas traduções antigas. A versão condensada e moderna da Bíblia do Rei James nos diz: Conseguirás tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, e que a vossa alegria seja plena. Quando comparamos isso com o texto original, notamos qual o trecho importante que foi ignorado. A parte que faltou na tradução foi sublinhada. Foi sublinhada por mim para a devida ênfase, como se vê a seguir. Abre aspas. Todas as coisas que pedires franca e diretamente, reticências, usando meu nome, serão concedidas. Até agora isso não foi feito. Reticências. E agora sublinhado. Portanto, peça sem motivos ocultos e sinta-se cercado pela resposta. Seja envolvido pelo teu desejo e a tua alegria será plena. Fecha aspas. Com essas palavras, somos lembrados do princípio quântico que nos informa ser o sentimento, a linguagem direta e o foco da nossa consciência. Trata-se de um estado íntimo de existir, não de algo que fazemos em determinado momento do dia. Conquanto seja claro que a emoção é a linguagem reconhecida pela matriz divina, deve também ficar claro que nem todo o sentimento será capaz de estabelecer a comunicação. Se assim fosse, o mundo ficaria muito confuso, visto que a concepção de uma pessoa poderia ser sobreposta por outra de alguém que tivesse ideias inteiramente diferentes. O monge declarou que a compaixão tanto é uma força criativa quanto a experiência que possibilita chegarmos a senti-la. Os princípios mais profundos do ensinamento sugerem que para atingirmos a compaixão, precisamos abordar um problema sem ter uma grande expectativa do resultado. Em outras palavras, precisamos ser capazes de percebê-lo sem julgá-lo e sem deixar o ego afetar a nossa percepção. Aparentemente, essa é exatamente a qualidade da emoção que constitui a chave para a comunicação significativa e eficaz com a matriz divina. Como o físico Amit Goswami sugere, é preciso mais do que o estado normal da consciência para fazer de uma possibilidade quântica uma realidade. Na verdade, para fazer isso, ele recomenda que estejamos no que ele descreve como um, entre aspas, estado não comum de consciência, fecha aspas,
Para chegar nesse ponto, a tradução aramaica afirma que devemos pedir sem motivos ocultos. Outra maneira de deixar mais claro esse ponto tão importante da instrução é afirmar que, em termos modernos, precisamos tomar as nossas decisões a partir de desejos não fundamentados no nosso ego. O grande segredo para trazermos o foco da nossa imaginação, fé, capacidade de cura e paz interior para a realidade presente é fazermos isso sem forte apego ao resultado das nossas escolhas. Em outras palavras, somos convidados a fazer as nossas orações sem julgar o que deveria estar ou não ocorrendo. Princípio 10. Nem todos os sentimentos são adequados. Aqueles capazes de criar deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Talvez uma das melhores descrições de como vivenciamos essa posição neutra seja apresentada no trabalho do grande poeta Sufi Rumi. Com palavras simples e poderosas, ele afirma que, além além das ideias de ações certas e erradas, existe um campo. Vamos nos encontrar lá. Com que frequência podemos realmente afirmar que estamos, em algum momento da nossa vida, no campo de Rumi e do não-julgamento, especialmente quando o destino de algum ente querido está na balança? Ainda assim, isso aparenta ser justamente a maior de todas as lições do nosso poder, o maior desafio da nossa vida e uma imensa ironia da nossa capacidade de criar um universo participativo. Parece que, quanto mais forte for o nosso desejo de mudar o mundo, mais ilusório torna-se o nosso poder de fazê-lo. Isso acontece porque o que queremos muitas vezes baseia-se no ego. A mudança não teria tanto significado para nós se assim não fosse. Entretanto, quando amadurecemos o nosso estado de consciência e percebemos que temos capacidade de alterar a nossa realidade, também nos damos conta de que fazê-lo já não nos parece importante. Assim, como nosso desejo de dirigir um automóvel definha depois que nós passamos realmente a dirigi-lo, quando adquirimos a capacidade de fazer milagres, a urgência de levá-los a acontecer também parece dissipar-se. Isto pode ser porque, juntamente com a consciência de que somos capazes de mudar as coisas, vem uma aceitação do mundo do modo como ele é. É essa liberdade de possuir o poder sem dar a ele tanta importância que nos permite ser mais eficazes nas nossas orações. Aqui pode ser que esteja a resposta para a pergunta feita pelos que meditaram, cantaram, entoaram o Om, dançaram e oraram pela recuperação dos seus entes queridos. Ainda que cada ato tenha sido indubitavelmente bem intencionado, muitas vezes deve ter havido um forte apego ao desejo de que a cura da pessoa querida acontecesse. Acreditou-se imprescindível uma recuperação milagrosa. Note que, se a cura ainda precisava ocorrer, era sinal de que ainda não tinha acontecido, pois, se tivesse, não estaríamos rezando por ela nas nossas orações. É como se, pelo fato de desejarmos a cura, os esforços para consegui-la reforçassem a realidade na qual a doença estava presente. Isso leva à segunda parte da antiga instrução, algo que frequentemente passa-nos despercebido enquanto tentamos trazer os milagres para a nossa vida. A parte seguinte da tradução convida-nos a sentir-nos cercados pela resposta e envolvidos pelo que desejamos, de tal modo que o nosso contentamento possa acontecer. Essa passagem coloca em palavras precisamente o que os experimentos e as antigas e sábias tradições sugerem. Precisamos primeiramente ter o sentimento da cura, da abundância, da paz e do conhecimento das respostas às nossas orações quanto ao bem-estar íntimo, como se tal já tivesse ocorrido. Antes, portanto, que se torne realidade na nossa vida.
Na passagem citada, Jesus diz que isso ainda não teria ocorrido com aqueles a quem dirigia a palavra. Foi como no caso dos meus amigos com a poderosa medicina da oração e das boas intenções, pois ainda que eles possam ter acreditado no que pediam ao orar, se fizeram o pedido simplesmente dizendo, por favor, permita que esta cura aconteça, não usaram a linguagem do campo universal, compreensível pela matriz divina. Jesus lembra aos seus discípulos que eles têm de falar com o universo de uma maneira que seja significativa. Ao sentirmos que estamos cercados pela cura dos nossos entes queridos e envolvidos pela paz do nosso mundo, estamos fazendo uso de ambos os códigos que abrem a porta para todas as possibilidades. Ao sentir isso, passamos da visão de apenas desconfiarmos que estamos só experimentando, seja lá o que for, para a perspectiva de sabermos que somos parte de tudo isso. Criamos então uma troca de energia que pode ser descrita como um caso clássico de salto quântico. De um modo muito semelhante ao do salto do elétron do átomo, que passa de um nível de energia para o outro sem se mover no espaço, quando realmente sabemos que estamos falando a língua quântica da escolha e não simplesmente pensando que poderíamos fazê-lo, estamos num outro estado de consciência. Esse é o estado que se transforma no espaço puro, onde são iniciados os sonhos, as orações e os milagres.